Oi meninas, sejam bem-vindas ao segundo episódio da nossa série Diário da Noiva. E o vídeo de hoje vai ser sobre os primeiros passos da organização do casamento. Então pega o seu café, que eu já tô com o meu aqui, e vamos começar. Bom, e para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou me apresentar. Me chamo Jordânia, estou no último ano do meu curso de psicologia e também estou casando em meio a tudo isso. Então, por aqui você vai acompanhar um pouquinho de tudo isso. Mas eu sugiro que você vá no vídeo que está aqui no card e assista ele após esse vídeo, que é o vídeo introdutório da série, para você ficar por dentro de tudo. Então vamos ao que realmente importa, né? Como que foi essa organização depois do pedido? O que eu fiz? No dia seguinte, eu já peguei a minha pasta, que estava no Pinterest, eu tinha uma pasta de casamento mesmo. Então ela estava separada em várias abas. Sempre que eu vi uma coisa que eu achava legal, como eu sempre quis casar, então eu fui fazendo isso. Eu ia salvando nessas pastas, então tinham diversas inspirações, né? Tinham as inspirações de vestido, tinham questões de decoração, comida, igreja, enfim, várias decorações separadas. Então, o legal do Pinterest é que dá pra gente fazer isso. Eu fiz uma pasta global, assim, chamada casamento, e aí dentro dessa pasta eu fiz subpastas. Então, tinha dentro da pasta casamento, tinha a subpasta vestido, a subpasta buquê, e ali eu fui colocando diversas inspirações, porque eu não fiz essa pasta pouco tempo antes de ser pedida. Eu já tinha feito essa pasta há muito tempo, porque assim, eu sempre soube que eu queria casar, e aí eu ia vendo algumas coisas e eu não queria perder essas inspirações, então eu ia guardando nessa pastinha do Pinterest para o dia tão sonhado que acontecesse esse pedido e eu pudesse usar nessas inspirações. Só que aí o que eu fiz? Como tinham várias coisas lá, eu fiz uma primeira limpa, assim, geral nas pastas, porque tinham coisas que já não faziam mais sentido, coisas que eu não queria mais, que era só modinha e tal. Então eu dei um limpa e coloquei coisas que naquele momento da minha vida faziam sentido e que eu gostava, né? E aí, o que eu fiz depois disso? Eu e o Tuan, a gente sentou e a gente começou a conversar e eu fui mostrando para ele, né, as minhas inspirações, para ele também dar a opinião dele, a gente buscar coisas que nós dois gostássemos, para a gente alinhar, fazer um mood board do casamento. Então, assim, colocar as inspirações, mas não de acordo apenas com o que eu gosto, né, mas também com o gosto dele. E a gente foi se alinhando, chegamos numa cor, nas flores, decoração e fomos alinhando tudo. Por que a gente fez isso? Porque assim, eu vejo um movimento, principalmente quando você vai conversar com um cerimonialista, ou às vezes com outras pessoas, de tipo assim, o casamento é seu, noiva. Você tem que fazer o que você quer, porque é o seu dia de princesa e tal. Tudo bem, eu entendo que é o meu dia, e assim, eu vejo o sentido nisso. Mas o casamento não é só meu, né? Não sou só eu que vou casar. Então, no caso, o Tuan, que é o meu noivo, ele também está casando. E eu acredito que ele tenha direito de decidir e de opinar sobre aquilo que ele gosta também e a gente entrar num consenso, né? Já é ali um preparativo para o matrimônio, onde a gente vai ter que aprender a encaixar as nossas opiniões, os nossos gostos, para viver uma coisa só. Então, de acordo com o que a gente acredita e com o que a gente vem vivendo, não fazia sentido eu simplesmente escolher tudo e ele, né, assim, ele só entra lá no dia e tá ótimo, o coadjuvante ali, né, porque a principal sou eu. Não, eu quero que ele também tenha voz no casamento, que ele também seja o principal, porque eu acho que isso é muito importante. Claro que, assim, igual questões de decoração, eu fui mostrando o meu gosto, uma coisa ou outra ele deu opinião, mas em geral ele foi pelo meu gosto, porque é uma coisa de homem, assim, eles não tem tanta, né, não ligam tanto, assim, pra uma decoração específica, pra não sei o quê, essas coisas menores, né? Geralmente somos nós que damos mais importância para isso. Mas é importante o noivo estar ciente do que vai acontecer, o noivo dar a aprovação dele, né? Falar, não, eu também gosto disso, ou não, eu não gosto disso, vamos fazer diferente? Vou dar um exemplo para vocês. A cor do nosso casamento é azul marinho, foi o que nós escolhemos.
é uma cor que eu gosto muito, e ele não se importou com isso, então ficamos no azul marinho. Mas, tipo, ele teve a chance de dar a opinião dele. Só que aí, por exemplo, eu mostrei as daminhas pra ele e ele já não gostou do azul marinho. Então nós entramos em um consenso de um outro azul, que é o azul Tiffany, pra colocar no laço do vestido das daminhas. Ok, entende? Ele conseguiu dar a opinião dele ali. E eu acho que esse é o saudável, sabe? Porque a gente simplesmente jogar o noivo de escanteio é algo que acontece muito, mas era algo que eu não queria viver no meu noivado, na organização do meu casamento. Eu queria que meu noivo fosse tão protagonista quanto eu, porque olhando para o que realmente importa, que é o sacramento, ele é tão protagonista quanto eu. Então, por que na organização, na preparação de tudo, eu não vou inseri-lo também nas coisas, né? Ele não vai ser também protagonista como eu. Seria uma incongruência até eu falar que eu quero viver de um sacramento de uma forma e toda a preparação, toda a organização, eu simplesmente pegar meu noivo e jogar de escanteio, né? Então eu não queria fazer isso. A gente decidiu tudo em conjunto, né? E ainda estamos decidindo em conjunto as coisas. Só que aí, o que nós fizemos também? Porque nós queríamos um casamento que fosse a nossa cara, que tivesse o nosso jeito, né? Não um casamento com as coisas que estão na moda, mas a gente queria um casamento que tivesse a ver com o que a gente vive. Então, com as coisas que a gente gosta, com os elementos de decoração fossem coisas que têm a ver conosco, né? Com aquilo que está no nosso gosto. E não apenas porque estão fazendo hoje em dia, a gente vai fazer também. A gente quer, né, olhar pro nosso casamento e sentir que realmente ele demonstra da nossa personalidade. Ele mostra quem nós somos. Que cada detalhe ali tem a nossa cara e não a cara de, sei lá, uma revista de moda de noiva. Então, a gente foi conversando e selecionando tudo de acordo com isso, com aquilo que tem a ver conosco, e não com aquilo que está na moda. E eu acho que isso é algo interessante da gente se pensar, assim, refletir mesmo, porque muitas vezes a gente acaba caindo no que está na moda, né? Ah, então vou botar isso porque tá todo mundo colocando, eu vou fazer uma decoração em tal estilo porque todo mundo faz, tais flores porque todo mundo coloca e tá na moda. Mas assim, faz sentido para vocês? Essa flor ou essa cor que você tá escolhendo, ela diz algo sobre o casal, né? Ela faz parte da personalidade de vocês, dos gostos de vocês, daquilo que vocês acreditam ou não. Então, eu acho que isso é importante, porque afinal é o dia que você vai receber um sacramento ali que vai unir os dois, né? E eu acho tão sem sentido quando você olha para uma festa ou para a decoração de uma igreja, de um casal, e parece que tá lindo, assim, maravilhoso. Parece que saiu de uma revista, mas não parece que saiu do coração daqueles noivos. Então era isso que eu queria e que eu quero, né, que tenha no meu casamento, que pareça que saiu de nós e não de uma revista. Mas vai ficar bonito do mesmo jeito, né? A gente quer que esteja bonito, mas que esteja com a nossa cara. Que as pessoas olhem e falem, nossa, parece com o Tom e com a Jordânia esse casamento. E não parece com o casamento de tal influencer, enfim, né? Então a gente queria isso. Esse foi o primeiro passo que nós demos em relação à organização. Depois disso, antes mesmo de contratar cerimonialista, enfim, porque isso eu acabei levando um tempo para contratar. Porque, assim, no início eu não estava querendo uma cerimonialista. Agora eu já decidi, enfim, já tenho uma cerimonialista. Mas antes eu não queria muito, aí depois a gente passou por algumas organizações que depois eu vou contar mais, e até que a gente resolveu realmente ter uma cerimonialista, né? Então, no início eu fui fazendo as coisas mais sozinha mesmo. Fornecedores, organização prática. Como eu sou muito organizada, eu queria já, assim, de pronto, ter o casamento em uma planilha, assim, na minha cabeça, o que eu precisaria fazer em cada mês, para que eu não perdesse o controle, não ficasse ansiosa e saísse fazendo 1000 coisas de uma vez, e também não deixasse coisas que eram importantes por fazer. Então, o que eu fiz? Eu abri uma pasta no Trello, que eu gosto de usar, assim, eu acho ele muito prático. E aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é a minha pastinha. Mas o que eu fiz? Eu peguei aqueles checklists da internet mesmo
e fiz assim uma curadoria de vários. Peguei o mais completo que eu tinha encontrado. E aí eu fui fazendo o seguinte, eu fui colocando lá, só que dividindo por meses. Então, como a gente pensava antes em casar em janeiro, isso também é uma história que vai ficar para depois, a data do nosso casamento, porque eu acho que tem uma coisa bem interessante que aconteceu no meio de tudo isso que eu quero ter mais tempo para contar para vocês, né? Não quero só jogar aqui. Então, o que aconteceu? Como a gente achava que ia casar em janeiro, eu tinha ali 12 meses, né, para preparar o casamento. E aí a gente foi organizando tudo, né? Eu fui dividindo, então, em relação a 12 meses. Em cada mês eu coloquei as etapas, né, as tarefas que eu deveria cumprir. Começando por contratar os fornecedores principais e depois eu fui organizando isso. Eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais claro de entender. Então, eu fui colocando, por exemplo, janeiro, e aí eu coloquei, né, tudo que eu precisaria fazer em janeiro, em fevereiro, isso até a data do casamento. E por que eu quis fazer isso? Porque eu queria deixar mais organizado e mais prática a minha vida, assim. E também deixar alguns meses mais tranquilos, porque eu estou em uma fase difícil da minha vida, né, que é fim de curso, eu tenho TCC, estágio, várias matérias para fazer, e ainda as questões do casamento. Então eu precisava e preciso, né, ter tudo assim, o mais organizado possível para que eu não perca realmente a linha ali do casamento, né? E às vezes a gente fica ansiosa, acaba tomando muito tempo com isso. Então, quando eu tô organizada e tenho o que eu devo fazer em cada mês, eu já fico menos ansiosa, mais tranquila, né? E consigo fazer as coisas de uma maneira mais efetiva, assim. Então, por isso que eu quis organizar tudo. E eu vi que isso me ajudou muito, porque me deu um norte do que eu precisava de fazer. Então, eu não fiquei fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, porque eu sabia, olha, em janeiro eu vou fazer isso, isso e isso, e fazia. Quando estava feito, eu esperava dar fevereiro, ia fazer, tocar as outras áreas da minha vida que também precisavam da minha atenção. Então, por isso que eu gostei muito de deixar tudo organizado. Outra coisa que eu fiz foi o quê? Eu consegui um curso da Laura. Eu vou deixar a indicação do curso, chama Casar Bem. E foi muito bom esse curso, porque no curso ela dá algumas aulas com uma cerimonialista e ali elas vão dando diversas dicas, super dicas assim, muito boas, de organização de casamento, de coisas bem práticas mesmo, questão de casa, quem vai morar de aluguel, como que você faz, quando você começa a olhar móveis, lista de casamento, né? Lista de presentes, enfim. Eles fizeram assim um panorama geral de organização de casamento. E eu gostei muito, eu senti que isso me ajudou, me deu um norte e me deu segurança. Por isso que eu vou deixar a indicação desse curso aqui para quem quiser adquirir. Entra lá no perfil da Laura e adquire o curso dela, porque realmente foi muito bom e é muito prático, assim. Não fica com enrolação, sabe? É um curso pequeno, prático, que você consegue usar as coisas. E uma coisa que eu peguei desse curso que foi, assim, excelente, no meu caso, foi a questão das planilhas. Porque ela fez e disponibilizou essa planilha que eu vou colocar aqui agora, que é uma planilha para casamento. Então, foi a planilha que ela usou e ela disponibilizou, ela é editável. E aí, assim, quem não for comprar o curso, pode pegar essa planilha, montar a sua própria planilha, assim, de exemplo, né? Porque a planilha é muito boa e muito completa. Então, ela tem a questão da parte dos padrinhos, tem a parte dos convidados, as listas, quem vai fazer chá de panela, né? Quem vai fazer chá de lingerie, enfim, tem uma parte ali para você organizar o seu chá. Tem a lista de presentes, a lista dos próprios convidados, né, que você vai chamar ali para você ir colocando e organizando. Uma coisa muito legal que ela falou no curso, porque eu vejo que a lista é um grande problema para muitas pessoas, né? E isso eu acho que me ajudou muito a conseguir me organizar melhor em relação a quem chamar e como chamar. Porque ela dá uma ideia de fazer 2 listas. Uma lista principal, que é as primeiras pessoas que você vai chamar, mas a gente sabe que, assim, as pessoas não vão no casamento. Nem todo mundo que você vai convidar vai no seu casamento. Então, qual foi a ideia dela que eu achei, assim, excelente? Fazer uma lista reserva.
Por quê? Tem pessoas que você gosta, mas que não são tão próximas assim e que você não pode dar prioridade, mas você queria até chamar para o casamento. Então você faz uma lista reserva, porque à medida que as pessoas da lista principal forem desistindo, os que não forem, você vai subindo pessoas da lista reserva. E isso, assim, fica muito mais fácil de organizar, sabe? Porque aí você consegue convidar as pessoas que você quer e você não fica com lugares vagos, né? Que você tinha ali pensado, um casamento para tantas pessoas, mas aí não foi e eu acabei me chamando mais pessoas. Não, você vai preenchendo ali com aquelas pessoas que você também queria chamar, mas não dava por conta da quantidade de pessoas, por exemplo. Então, essa dica foi muito legal, eu acho importante deixar aqui. Mas, assim, a parte que eu mais uso dessa planilha, porque, como eu disse, eu já tinha feito Trello, então acaba que eu coloquei muita coisa já no meu próprio Trello, né? Das coisas que estão nessa planilha. Mas, assim, essa parte de organização financeira da planilha me ajudou demais. Muito, muito, muito. Essa parte financeira, ela é excelente. E principalmente, uma dica que eu dou é coloque na sua planilha, se você for fazer uma, ou se você for pegar essa da Laura, preencha essa lacuna aí, essa coluna, né, da planilha, que é a parte da providência divina. Por quê? Ela explica no curso que foi uma dica que ela recebeu de uma amiga, que falou para ela separar lá e ir colocando as coisas que Deus ia providenciando para o casal. E ela até falou, deixou bem claro no curso, assim, que em questão no casamento dela, né? Acabou que a lista, a coluninha da providência ali, ela ficou mais cheia do que a coluna daquilo que ela teria que pagar. E assim, eu comecei a fazer isso também no meu casamento. E até agora a coluna da providência tá bem mais cheia do que a coluna do que eu vou pagar. Então, assim, é muito bonito ver isso, né? A gente se emociona, porque muitas coisas que a gente, por exemplo, queria ter no nosso casamento e pensou a primeiro momento de não ter, porque a gente queria usar aquele dinheiro para outra coisa, a gente conseguiu depois por meio da providência divina, sabe? Deus providenciou, Deus proveu aquilo. Então, assim, eu gostei muito disso, eu acho muito importante, independente de como você for fazer a sua planilha, sua organização financeira, que assim, tem que ser feita, é muito importante, mas tem várias formas de fazer, né? Não precisa ser uma planilha como eu fiz. Mas independente da forma como você faça isso, deixe um local separado para você se surpreender com a providência divina, porque ela realmente me surpreendeu e assim, todas as pessoas que fazem isso veem que realmente Deus provê muito nos casamentos. E assim, coisas que a gente não esperava ter e que a gente vai ter por pura providência de Deus, por pura bondade de Deus. E eu acho que isso é muito bom para nós, assim, espiritualmente, sabe? Nos torna pessoas mais gratas. Por quê? Você tá falando de coisas materiais, né, e tal. Beleza, mas assim, às vezes a gente não consegue ver a providência de Deus, a não ser quando a gente coloca num papel. Porque, por exemplo, em um casamento, são tantas coisas a se organizar, tantas coisas a se pagar, tantas demandas, que se você não colocar no papel para ver realmente aquilo que você está ganhando de Deus, você acaba que passa por isso de uma forma ingrata até. Porque são tantas coisas, você pensa, nossa, eu tô pagando tanta coisa, meu Deus, casamento caro, não sei o que, não sei o que. Mas você não parou em nenhum momento para olhar aquilo que Deus te deu e que você não está pagando, sabe? Que Deus proveu para você, que Deus está te dando a oportunidade de ter e de viver e que pelas suas próprias forças você não conseguiria. Isso nós estamos vendo porque a gente colocou no papel. Porque, assim, são coisas pequenininhas, sabe? Pequenas que vão se somando. As grandes a gente até às vezes lembra com mais facilidade. Mas as inúmeras coisas pequenas que Deus vai provendo e que vão somando e depois formar algo muito grande, a gente acaba passando batido. E tá sendo uma experiência muito boa, assim, para nós. E realmente de ver o amor de Deus, a bondade de Deus conosco na organização do nosso casamento. Porque Ele foi provendo, assim, muito, muito mesmo para nós.
Então, é uma coisa que eu queria que vocês fizessem. Eu acho que vale muito a pena fazer isso e vocês vão se surpreender com essa coluna da providência divina no casamento de vocês. E assim, outra coisa que a gente fez também em relação à organização financeira é sempre atualizar tudo, sabe? Então, na nossa planilha de gastos, a gente vai colocando todos os valores do que a gente vai gastar e dividindo eles, né? Porque o que nós optamos? Por não fazer... Porque, assim, a maioria dos fornecedores, eles deixam você parcelar até a data do casamento, ou então você junta o dinheiro e paga na semana do casamento. Mas a gente não queria fazer isso. A gente não queria pagar na semana do casamento. Então, a gente se organizou e essa planilha tem ajudado muito, porque a gente foi parcelando no Pix mesmo. Nada, a gente não tá usando cartão também, a gente não quer fazer dívidas pós-casamento. Então, tudo que a gente vai fazer no casamento, a gente vai pagar antes do casamento. Para que quando a gente comece a nossa vida de casal mesmo, a gente não comece com dívidas. Isso era sempre foi uma prioridade nossa. A gente não iniciar a nossa vida com dívidas. Então, o que não der para fazer e pagar antes do casamento, a gente não vai fazer. Mas é assim, é uma escolha nossa como casal, né? E por isso a importância do casal ter essa clareza, assim, do orçamento, definir um orçamento. Então, assim que eu assisti esse curso da Laura, eu e o Tom, a gente já sentou, já definimos o nosso orçamento para o casamento, definimos o orçamento da lua de mel, definimos para onde a gente iria para ver se aquilo correspondia com a realidade, né? E assim, organizamos tudo, definimos quanto de dinheiro a gente teria que juntar a cada mês para ter o valor de pagar o casamento. Então, assim, a gente já tava com isso redondinho. E aí, depois disso, a gente já foi organizando, então vamos fazer isso, isso, isso e aquilo, que o nosso orçamento cabe. Por quê? Eu acho assim, que se você não tem condição financeira de fazer tal coisa, isso não é vergonhoso. E, pelo menos, eu tô trazendo a minha visão, né? Eu não queria, nem o Tuan, entrar em um casamento com uma dívida muito grande para pagar de uma festa de casamento, por exemplo. Então, por isso que a gente optou em fazer as coisas conforme o nosso orçamento permite. E assim, sem problema nenhum, sabe? A gente tá começando a vida, a gente não quer esbanjar, a gente não quer luxo, a gente quer viver o nosso casamento, fazer as nossas coisas, mas de acordo com a nossa realidade. A gente não quer viver uma realidade que não é nossa, porque depois o preço disso é muito caro lá na frente. Na vida cotidiana do casamento, você tendo uma dívida muito grande e os filhos vêm e as coisas acontecem e você tem uma dívida ainda para pagar. Então a gente não queria isso, a gente tinha outras prioridades, né? Por isso que eu falo assim, cada casal vai ter uma dinâmica, né? Tem gente que vai, não, tudo bem, a gente ir pagando mais pra frente e tal, o casamento. Outras pessoas como nós não quer isso. Então assim, vocês precisam, antes de tudo, sentar e conversar para ver o que faz sentido ou não, porque o combinado ele não sai caro, né? E depois disso, mais pra frente, vai estar alinhado entre vocês dois e não vai ter discussões em relação a isso quando passar o casamento e os boletos chegarem, as contas começarem a chegar para pagar e aí a gente toma um susto. Então eu acho que assim, em relação à questão financeira, o casal tem que aprender muito a conversar e a estar assim, bem alinhado, sabe? E para isso acontecer, tem que ter um pé muito na realidade. De tipo assim, olha, a gente não é rico. No meu caso, né, doutor, nós não somos ricos. Eu estou terminando a faculdade agora. A gente está começando a vida agora. Então, vamos colocar o pezinho no chão e entender que a gente não vai fazer o casamento mais luxuoso que tem. Mas isso para nós tá tudo bem, porque o nosso foco não é na festa de casamento, mas é no sacramento, é isso que a gente quer receber. Então, assim, a gente vai fazer da melhor forma possível, mas de acordo com o nosso orçamento, não de acordo com aquilo que está sendo imposto pela indústria do casamento, por exemplo. Por isso que eu falei lá no início de definir o que vocês querem, o que faz sentido para vocês como casal. Porque isso vai nortear toda a organização do casamento de vocês e vai blindar, assim, vocês de cair em várias discussões, em vários erros,
porque quis viver uma realidade que não era a sua. Então, assim, isso é algo que é primordial para nós, viver a nossa realidade e não entrar em dívida. E é por isso que eu tô batendo nessa tecla, né? Porque eu sei que muitos casais não fazem isso, não definem um orçamento, quando define, não segue o orçamento, não é fiel àquele orçamento ali, né? E aí acaba colocando o carro na frente dos bois, fazendo dívidas, e aí o casamento já começa com problemas financeiros, e enfim, vira uma bola de neve, né? Então, em relação a essa planilha de casamentos, que foi o terceiro passo, assim, que nós demos, né? A gente definiu tudo certinho e estamos seguindo o nosso orçamento, né? Orçamento tanto do casamento quanto da lua de mel. Isso tem sido muito bom para nós. Também tem nos unido muito como casal, né? Porque a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente tem um objetivo comum e a gente fez um plano comum. Então, as nossas economias, as nossas coisas, está tudo em comum, está tudo unido para uma causa, né, que é o casamento. Isso também tem nos unido muito. Então, eu vejo que por conta desse diálogo e de estarmos muito na nossa realidade, mesmo daquilo que a gente pode e consegue fazer, a gente tem se unido muito, a gente tem tido muita união em relação a isso, porque a gente quer viver a nossa vida realmente. A gente não quer aparecer para os outros, viver uma vida que não é nossa, e isso tem feito muito bem para nós. Então conversem vocês com os noivos de vocês, né, porque aqui a maioria é meninas, então conversem com os noivos de vocês, tenham também esse olhar mais objetivo na hora de falar de dinheiro, na hora de falar de questão financeira, porque a coisa é muito objetiva, é muito papel e caneta ali, e calcular, e fazer conta mesmo, e trabalhar com a realidade, porque eu sei que nós meninas, a gente acaba se iludindo muito com a questão do casamento em si, da festa, né, e querer fazer uma coisa estrondosa, e querer realizar um sonho de ser uma princesa e não sei o quê. Então, assim, vamos ter o pezinho no chão, sabe? A gente não é princesa, a gente é a princesa dos nossos noivos, dos nossos futuros maridos, de Deus, mas assim, princesa, de ter o luxo todo, a gente não é. A maioria de nós não. Então, vamos colocar o pé no chão, vamos trabalhar com a realidade e ser fiéis à nossa realidade, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma organização e um noivado e um casamento mais tranquilo e mais feliz nesse sentido, porque a gente não se deixou iludir demais por essas coisas que passam, né? Porque a festa de casamento, esse mundo de casamento, ele é muito ilusório. Isso era até uma coisa que, para fechar essa parte, eu queria trazer para vocês, que eu fui conversar, né, com uma decoradora. E ela era uma pessoa católica, então a gente teve uma conversa além de flores, né? E aí ela me falou uma coisa que me marcou muito e que eu tenho levado por todo esse processo aí de organização do casamento, que é o seguinte, ela falou assim, toma muito cuidado com o mercado do casamento, porque ele é muito ilusório e ele tenta nos iludir demais. Então ele vai colocar coisas para você que não são necessárias e você vai achar que são. Por isso, converse muito com o seu noivo, converse muito com as pessoas que estão ao seu redor e tenha o pé na realidade, porque isso vai te ajudar a ter um casamento mais tranquilo e mais feliz. E não é a quantidade de flores que vai fazer o seu casamento ser melhor, mas é o coração de vocês estar alinhado com o coração de Cristo, né? Vocês estarem ali naquele mesmo objetivo. Por isso que Futon Shin fala, né? 3 para casar. Então, você, o seu noivo e Deus. E estar na realidade, estar inserido ali, faz com que o coração de vocês se aproxime cada vez mais de Deus e olhe para o essencial e não para aquilo que é adereço, né? E isso ficou muito marcado para mim, assim, no meu caso, porque eu já vi que eu tava algumas coisas assim, né? Eu sou muito prática, uma pessoa muito objetiva, mas a gente é mulher, a gente sonha, como eu já disse pra vocês, né? Eu sempre sonhei com casamento, eu tinha pastas no Pinterest desde anos, assim, atrás, eu via diversos diários da noiva de muita gente,
Então, assim, eu tenho os meus sonhos, mas eu venho tentando me adequar à minha realidade. E estou sendo feliz nisso. Não é porque eu não vou ter a flor X na decoração do meu casamento, ou eu não vou ter tal coisa, tal cadeira, tal mesa, que eu vou deixar de viver um casamento menos feliz, né? Porque ele foi menos luxuoso. Não. Então, eu venho tentando fazer esse movimento de colocar o meu coração no centro e unir ele com o do meu noivo para a gente caminhar olhando para o mesmo ponto. E a gente não se distrair com essas coisas que, assim, o mercado de casamento, ele é muito traiçoeiro nesse sentido. Porque ele coloca muita coisa pra gente. Você precisa de ter lágrimas da alegria no seu casamento. Gente, não, você não precisa de ter lágrimas da alegria. Quanto tempo as pessoas passaram sem ter lágrimas da alegria? Todo mundo casou e foi feliz e foi alegre. Então, assim, isso é um exemplo, né? Mas são coisas que vai aparecendo no dia a dia ali da organização. Um fornecedor fala isso, outro aquilo. Se você não estiver com o coração e com foco naquilo que realmente importa e muito unida com o seu noivo, você vai caindo e vai se frustrando porque você não pode ter aquilo, porque você tinha que ter tal flor no seu casamento, não sei o quê. Então, assim, foi uma coisa que foi um exercício e ainda é um exercício para mim, assim, de colocar o meu coração no centro, voltar para o que realmente importa. E eu acho que é muito importante, assim, eu deixar essa mensagem aqui, para vocês também terem essa noção, sabe? E pensarem sobre isso, sobre essa organização e fazer um casamento na realidade, sem se deixar iludir muito por essas coisas que são totalmente efêmeras mesmo. E aí, indo para a segunda parte, né, do nosso diário, que é a questão espiritual, o que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo em nos formar mesmo. Então, a gente está fazendo o curso do Padre José Eduardo sobre matrimônio e está sendo muito bom, porque é um curso que não é um curso muito grande, ele é um curso mais enxuto de perguntas e respostas, e só que assim, ele é muito profundo. O Padre José Eduardo, assim, ele manja demais das coisas e ele aprofunda e ele é muito na realidade. É um padre assim que sabe a vida dos casais, sabe como funciona, sabe a realidade de um casamento nos dias de hoje. E foi muito por isso que a gente escolheu ele, sabe? Porque a gente não queria, assim, formação e formação sobre casamento e tal. Isso eu tenho diversos livros que depois eu vou indicar para vocês também, que falam sobre isso, que ensinam sobre isso, a coisa na teoria. Mas a gente queria a coisa na prática, porque de teoria a gente, assim, tem muito acesso já e consegue ter acesso sem precisar de um curso. Então a gente queria a coisa na prática e fomos para o Padre José Eduardo, que assim, ele é muito bom. Tem o curso também do Padre Paulo Ricardo sobre matrimônio. Eu não assisti ele completo, mas eu já assisti algumas partes dele. Eu já assisti o curso dele sobre namoro também e é excelente. Então assim, quem quiser adquirir o curso do Padre Paulo Ricardo, adquira, que vai fazer assim toda a diferença, é muito bom. Mas também o curso do Padre José Eduardo, que é o que nós estamos fazendo, está nos surpreendendo, é excelente, um curso excelente. E ele não é só para noivos, ele é para pessoas solteiras, pessoas viúvas, noivos, namorados e casados também. Então, assim, ele abarca muita coisa, mas é um curso muito prático. E eu estou gostando muito, que eu acho que era uma coisa que faltava ainda, essa assim, tá, beleza, eu entendi a teoria do casamento, eu já sei, assim, como o modus operandi ali, mas como que eu coloco isso na prática, como que é viver isso nos dias de hoje, na sociedade de hoje, na cultura de hoje que nós temos. Então eu queria entender, a gente queria entender mais disso. E a gente acha muito importante, né? A gente está investindo nisso porque a gente acha importante termos uma boa formação antes do casamento. A gente quer entrar no casamento, assumir essa vocação, sabendo realmente o que é ser família, o que é casar, o que é educar filhos. Por quê? Porque a gente muitas vezes não recebe essa formação, que é o meu caso e o caso do meu noivo. Por mais que somos pessoas de dentro da igreja,
a formação em relação ao matrimônio em si, de uma forma profunda, ela é muito falha. E a gente não dá o devido valor. Então, assim, a gente se preocupa muito em organizar as coisas práticas do casamento, mas quando chega nas coisas espirituais, a gente negligencia isso muito. E o sacramento do matrimônio, ele é um sacramento. Assim como o sacramento da ordem. É um sacramento de serviço, de serviço. Então, assim, a gente precisa estudar. Um padre passa anos no seminário se formando para assumir aquela vocação dele, que é extremamente importante para a igreja. Só que a nossa vocação como família, a vocação ao matrimônio é tão importante quanto. O sacramento do matrimônio, ele não está em um nível abaixo, por exemplo, do sacramento da ordem. São dois sacramentos de serviço, duas vias, né, a se caminhar. E tem graus de importância semelhantes, porque é por meio das famílias que nascem as vocações religiosas, sacerdotais e as vocações de outras famílias também, né? E se as famílias não são bem formadas, o que gera? Essa crise social em que nós estamos hoje, porque não tivemos famílias bem formadas, porque as pessoas ao casarem passaram a dar mais importância para o que elas vão fazer ali naquele dia, que foi aquilo que eu disse no primeiro vídeo, né? O valor do casamento não está nele em si, não está no dia, mas está em toda uma vida, está na vivência de um sacramento, né? Então, assim, as pessoas passaram a inverter o valor das coisas, a ordem das coisas, e passaram a dar valor por o dia e organizar uma super festa, uma super igreja, um super vestido e tal, gastar muito nisso, todas as energias e dinheiro nisso, e a questão espiritual ficou de lado. Então, essa escolha, essa inversão, gerou consequências gravíssimas na nossa sociedade de hoje. Porque a família é a base da sociedade, né? Então é por isso que a gente também está dando uma ênfase grande e dispensando um tempo da nossa semana para estudar juntos esse curso. E depois desse curso a gente pretende fazer outras coisas, né? Então, ler alguns livros sobre matrimônio, formar-nos mesmo, assim, em questão de teoria também, e também fazer retiros, porque o que eu vejo? Que às vezes a gente se envolve muito nisso, de organização mesmo material do matrimônio, e a gente acaba esquecendo de nos retirar, de rezar melhor, de encontrar mais a Deus, sabe? Então, eu e o Tom, a gente não queria passar por esse momento do noivado sem fazer isso, sem se recolher, se procurar se formar espiritualmente, assim, pra gente tentar ir crescendo, né, em virtude, em amor a Deus, que isso é muito importante, né, pra gente ser bons pais e boas mães, eu ser uma boa esposa pra ele ser um bom marido pra mim. Primeiro eu tenho que ser uma boa pessoa, né, uma boa cristã. Então eu preciso disso, eu preciso desse encontro com Deus, de me reabastecer de Deus, e por isso que a gente planejou aí pra gente fazer, nesse período de noivado, 2 retiros. Um que a gente vai fazer sobre realmente o matrimônio, né, que é um retiro no Mosteiro dos Santos Anjos. Como eu estou em Goiânia, então ele fica bem pertinho, tem um mosteiro lá em Anápolis, e aí a gente vai para lá fazer esse retiro para, se eu não me engano, é para noivos e namorados. Então quem namora também, que tiver interesse de fazer esse retiro, ver esse vídeo, eu vou deixar também o site da obra aqui, a obra dos Santos Anjos. Quem for de Goiânia tem um mosteiro aqui em Anápolis, mas tem em Guaratinguetá também, e tem em outros locais. Não vou me recordar aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês terem acesso também e olhar. Os retiros de lá são maravilhosos. É retiro de silêncio para você realmente se encontrar com Deus e ter um tempo de descanso da correria do mundo, da agitação do mundo, e voltar para Deus e conseguir rezar mais e conseguir se formar. Então, esse em específico é para noivos namorados, né? Os temas das meditações vai ser voltado a isso. Eu tenho certeza que depois eu vou conseguir trazer até muitas coisas aqui
pro canal em relação a isso de aprendizados, porque eles são maravilhosos, o pessoal do retiro. Mas do mosteiro, né? Falei errado. Mas assim, vamos fazer esse retiro então, e depois vamos fazer também um outro retiro um pouquinho antes do casamento. Então a gente pensa em fazer no máximo um mês antes do casamento, até algumas semanas antes do casamento. A gente vai se organizar melhor quanto a isso, mas vai ser uma prioridade nossa. Olha, 2 semanas antes, um mês antes do casamento, a gente vai tirar um final de semana para fazer um retiro, porque a gente quer estar mais presentes e mais focado em Deus mesmo no dia do casamento. Então a gente já se organizou e colocou isso como uma prioridade para a gente fazer também esse retiro antes do nosso casamento mesmo, né? E eu acho que assim, é uma coisa que o casal, se ele quer fazer, ele tem que colocar isso como prioridade, porque senão a gente vai se envolvendo e as coisas são muitas demandas, a gente vai deixando as coisas, e depois eu faço um retiro, depois eu rezo melhor, e depois eu leio tal livro, depois eu me formo, e aí o depois vai ficando para depois, e a gente acaba que não vive bem esse momento, que era para ser um momento de formação, um momento de crescimento do casal, né? Então é isso que a gente busca e tem buscado até hoje, né, em relação ao matrimônio, né, o nosso matrimônio, a nossa formação. E para fechar o vídeo, eu queria deixar aqui uma parte, né, do nosso curso com o padre José Eduardo, e que a gente ainda está no começo, mas essa parte me marcou muito, foi muito importante, assim, eu achei muito interessante, e eu queria falar um pouquinho disso com vocês. Então, o padre, ele deixa uma definição de sacramento do matrimônio, e ele fala o seguinte, eu vou ler a minha humilde anotação aqui para vocês verem, porque eu achei muito interessante a forma como ele explicou o sacramento do matrimônio, porque a gente vê o matrimônio como algo assim, a maioria das pessoas, até os cristãos, como algo natural, que é mesmo, então a união do homem e da mulher, e que Deus veio ali e abençoou. Mas o padre estava explicando, não é isso. O matrimônio, ele é muito mais profundo do que isso. Porque o matrimônio pagão é assim. Deus abençoa o matrimônio pagão. Mas o matrimônio cristão, ele é outra dimensão. Não é simplesmente uma união de um homem e de uma mulher natural que vai para ali na igreja, ou que se une mesmo, sei lá, um pastor une, ou uma pessoa lá faz os votos, enfim, de uma forma totalmente natural, não cristã, pagã mesmo, e Deus abençoa. E aí, no caso do cristão, esse homem e essa mulher se unem, pedem a bênção de Deus na igreja, e é isso. Não, o matrimônio cristão não é isso. E aí ele vai falar o seguinte, que o matrimônio cristão, ele é o seguinte, ele é a elevação do casamento natural, que é isso que eu acabei de falar para vocês, ao nível sobrenatural. Ou seja, Cristo, ele pega o amor daquele casal, que é um amor totalmente humano, totalmente natural, e eleva o amor desse casal ao amor dele pela igreja, de Cristo pela igreja. Então agora, o amor desse casal não é mais um amor simplesmente natural. Ele é como o amor que Cristo tem pela sua igreja. Ou seja, é um amor de doação total e completa. E aí o padre ainda fala o seguinte, que o sacramento do matrimônio, ele é a união de Cristo com a igreja expressa pelo homem e pela mulher. Ou seja, é um sinal visível dessa união de Cristo pela igreja. Quando você vê um casal, você vê isso. Cristo que se une à sua igreja. Isso é muito grande, é um mistério muito grande. Por isso que o Senhor fala lá no Evangelho, se eu não me engano, de São Marcos, quando ele vai falar do divórcio, e os discípulos falam que isso é muito duro, ele fala que só a quem foi concedido entenderá esse mistério que é o sacramento, porque ali, o sacramento do matrimônio, porque ali
na união do homem e da mulher está a união de Cristo pela sua igreja, representada por aquela união física, né, entre o homem e a mulher. E aí o padre ainda diz mais. Ele diz que no matrimônio, quando você ama o seu marido, você está amando a Cristo. E quando você maltrata o seu marido ou a sua esposa, você está maltratando ao Cristo. Porque o marido para a mulher, ele é Cristo. E a mulher para o marido é Cristo. Então, no matrimônio, a vida espiritual ela é totalmente diferente. E o padre nos explica isso, eu acho que é uma coisa que a gente não tem informação sobre isso e a gente deveria entender, porque muitas vezes a gente casa achando que a gente tem que manter uma vida espiritual à parte do matrimônio. E não é isso. A vida espiritual no matrimônio, ela é o matrimônio. Ou seja, você não vai viver a vida espiritual elevada e depois descer para viver o seu matrimônio. Isso, você não está vivendo o matrimônio conforme Cristo quer que você viva. Quando você vive o matrimônio conforme Cristo quer que a gente viva, a gente tem que viver no matrimônio a nossa vida espiritual. Então, quando eu amo o meu esposo, eu estou rezando e eu estou amando a Cristo. E quando eu maltrato ele, eu estou pecando porque eu estou maltratando o próprio Cristo. Uma briga entre um casal é isso. Quando o homem briga com a mulher, ele está brigando com o seu Cristo. E a mulher está brigando também com o seu Cristo. Então, assim, isso é de uma dimensão tão grande, é realmente um mistério, né? E é por isso que São José Maria Escrivá, e eu queria terminar com essa reflexão e com essa frase, ele diz, né? E é a frase que norteia, né? A frase dos convites do nosso casamento. O amor humano, aqui na Terra, quando bem vivido, ele nos revela o amor divino. Justamente por isso. Porque o amor humano no matrimônio é o amor de Cristo. É o próprio Cristo que está ali no homem e na mulher. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, isso ajuda demais. E também se inscreve aqui, ativa as notificações para você receber quando sair de vídeo novo. E nos comentários, deixa aquilo que você quer ver nos próximos episódios, nos próximos vídeos do canal. E também me segue no meu Instagram, que vai ficar aqui embaixo, para você me acompanhar também nos conteúdos que eu posto diariamente lá no Instagram, tá bom? Então é isso, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!